Olá, querido irmã e irmão, bem-vindo, paz do Senhor. Estamos aqui para dar sequência ao estudo que estamos abordando aqui sobre o tema do quarto trimestre da Escola Bíblica Dominical, Corpo, Alma e Espírito. Hoje, chegando ao estudo de número 9, estudaremos sobre a vontade, o que move o ser humano. Hoje nós vamos entrar um pouco mais profundo no coração do ser humano, que é um dos aspectos que é a vontade. Afinal de contas, vamos entender o que deve e o que nos move nessa nossa trajetória cristã, a nossa trajetória aqui no mundo, como os nossos desejos moldam as nossas decisões espirituais, emocionais e também morais. E nós vamos ter aqui um olhar profundo acerca do tema de hoje, vontade, o que move o ser humano. O texto áureo da nossa lição está em Gálatas capítulo 5, versículo 19, que diz: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Quando nós olhamos aqui a expressão do apóstolo Paulo, nós vemos que o apóstolo Paulo está apresentando aqui um dos pilares da vida cristã, que é o andar em espírito. E vemos que o apóstolo Paulo vai, então, estabelecer aqui esse pilar que funciona num sentido de que é a maneira do crente viver de forma profunda. E ele não está aqui mencionando sobre o lutar contra a carne, mas ele está dando uma orientação para andar em espírito, ou seja, a ordem do apóstolo Paulo é uma ordem que indica a forma de andar, o caminho, e não ao combate nesse caso. Então, quando o Espírito Santo está guiando o crente, todos os desejos da carne perdem força e as vontades, as decisões, os desejos, tudo isso é ordenado para cumprir a vontade de Deus. Para comentar o tema conosco, mais uma vez, professor e presbítero Jair Cardoso. Irmão Jair, uma lição que mostra um dos aspectos relacionados ao ser humano, que é a vontade humana, algo que está relacionado com a alma, um tema que é importante nós meditarmos e compreendermos o quanto a vontade é importante na existência humana e o quanto isso reflete na história do ser humano, tendo em vista de que as vontades determinam decisões e decisões determinam o que vai se viver. O que nós podemos comentar introdutoriamente sobre o assunto? Bem-vindo, Paz do Senhor, irmão Jair. Paz do Senhor, irmão Alex, nossos irmãos, sejam todos bem-vindos. Então, nós estamos estudando nesse trimestre aqui uma lição importante e abordando especificamente nas últimas lições a respeito da alma. E a constituição da alma, nós estamos entendendo que tem a consciência, que vai julgar, que vai discernir entre o certo e o errado. Nós temos a parte intelectual, o intelecto, o pensamento, e nós temos também a parte emocional, que vai envolver o sentimento, as emoções. E, por último, aqui que nós estamos estudando hoje é que tudo isso leva a uma tomada de decisão, que se traduz na vontade. Então, nas lições anteriores, principalmente nas últimas duas lições, nós estudamos aí a faculdade da alma. O intelecto, que envolve o pensamento, e também a sensibilidade, que envolve as emoções, que nós estudamos nas últimas lições. E como é que a relação entre aquilo que nós sentimos e aquilo que nós pensamos influencia na tomada de decisão, influencia a nossa vontade e, por final, a nossa decisão. Então, pensar, sentir, desejar e agir, elas compõem um mesmo comportamento ou um fenômeno da experiência humana, e isso é fundamental nós compreendermos como vai funcionar essa relação entre pensamento, emoção e tomada de decisão, envolvendo a vontade, à luz da palavra de Deus. O que a palavra de Deus nos orienta em relação à tomada de decisão. Então, nós vamos estudar especificamente nesta lição a respeito da vontade. Muito bem, meus irmãos, programa Palavras da Verdade, estudando hoje, então, sobre vontade, o que move o ser humano. Irmão Jair, vamos ver, então, estudando o tópico primeiro, acerca da vontade, a motivação e ação. Então, basicamente, veremos que o aspecto moral do ser humano não está em ele desejar alguma coisa, mas é no que ele deseja. E é por isso que a vontade, a motivação e a ação, ela precisa estar seguindo um padrão daquilo que a palavra do Senhor nos ensina. O que nós podemos comentar, irmão Jair, no tópico primeiro sobre vontade, motivação e ação? Em primeiro lugar, nós temos que entender o que é vontade. E nós vamos ver que a vontade, ela vai nascer de um pensamento, e esse pensamento vai conduzir até que essa vontade se transforme em desejo, e o desejo, tomando forma, ele vem a uma forma de ação, então ele vem ser realizado. E também nós vamos ver um outro aspecto, que é
um aspecto da fraqueza da vontade, então, nesse tópico. Então, em primeiro lugar, nós vamos ver o conceito. A vontade, então, é aquela parte integrante da constituição da alma humana em que o ser humano vai demonstrar uma capacidade de desejar, capacidade de querer, a capacidade de almejar, de escolher alguma coisa e, por fim, agir em função dessa capacidade que Deus permitiu ao ser humano. E nós entendemos isso, ou muitas vezes ela pode ser entendida como motivação. E sem desejo ou vontade, essa motivação ela não existe, e sem desejo, sem vontade, essa motivação ela não leva a uma consequência de ação. Então, para ver uma manifestação da vontade, é necessário que o ser humano faça uma adesão voluntariamente daquilo que deseja fazer. Então, mesmo quando não fazemos o que era originalmente a nossa vontade, mas quando a gente adere voluntariamente para fazer alguma coisa, isso a gente começa então a gente demonstra essa manifestação dessa vontade. O exemplo disso é a conversão. O ser humano então ele vai aderir à conversão, que é uma mudança na vontade humana por meio do arrependimento. E todo cristão ele é alguém que é impulsionado pela palavra de Deus, ou impulsionado pela graça de Deus, e renuncia à própria vontade para fazer a vontade de Cristo. E isso nós vemos agindo a palavra de Deus, o livre-arbítrio funcionando na vida do ser humano, que é a capacidade de escolha. Então, nós entendemos também que a partir do pensamento vai agir e vai conduzir a uma ação. O pensamento vai trazer o desejo, vai trazer a vontade, vai trazer a decisão por agir, por uma ação. Então, o pensamento pode ser apenas um pensamento em relação a alguma coisa, mas quando ele tem um sentido, ou um sentimento ou um desejo, ele vai agir. Por exemplo, quando pensamos em uma viagem, nós podemos recordar dessa viagem sem qualquer emoção, sem qualquer desejo de retornar a fazer aquela viagem. Mas nós também podemos recordar dessa viagem com uma nostalgia, um desejo de viajar novamente, de viver aquela experiência novamente, e com isso nós podemos ser motivados a agir, ou seja, planejar, comprar uma passagem, organizar um período de férias para realizar passar por aquela experiência novamente. Então, nesse caso em que agimos assim, ocorre um fenômeno completo. Existe o pensamento, existe o sentimento, o desejo e aí a ação sendo concretizada. Nós vemos isso num aspecto positivo e também existe o aspecto negativo em realizar esse pensamento. Nós vemos aqui o que aconteceu com Eva lá no Jardim do Éden. Ela refletiu naquela conversa que ela teve com a serpente sobre aquele fruto da árvore da ciência do bem e do mal, até que Eva foi enganada. Então nós vemos que vai existir uma manifestação de vontade, mas quando ela vai aderir voluntariamente ao pensamento de outra pessoa, ao desejo de outra situação. Então, aqui ela vai ser enganada por Satanás, pela antiga serpente, e ao acreditar nessa falsa elevação que ela obteria através de comer aquele fruto que Satanás diz para ela, sereis como Deus, ela certamente ali, ela teve nesse pensamento, nessa mudança de pensamento, ela teve alguma emoção envolvida e o que aconteceu? O próximo passo foi a manifestação do desejo que gerou uma ação. Nós vemos então que aqui há uma interação do corpo humano com a alma, porque a palavra vai dizer que ela viu com os olhos, ela enxergou o fruto e no seu pensamento que foi mudado, gerou uma emoção, ela viu que o fruto ela desejou esse fruto e ela tomou o fruto e comeu. Então ela concretizou, quando ela vai e toma o fruto em sua mão e ela come, ela está, todo aquele desejo, toda aquela vontade, tudo aquilo foi transformado em uma ação. E nós vamos ver que existe também uma fraqueza de vontade. Adão, ele peca sem ser enganado. Isso significa que no entendimento de Adão, ele tinha o entendimento da proibição, das consequências relativas ao fruto,
da árvore do conhecimento do bem e do mal, e esse pensamento, esse entendimento não foi alterado. O problema de Adão foi que ele aderiu voluntariamente à vontade de Eva. O que ele faz? Em vez de ele permanecer firme no propósito de obedecer a Deus, de tomar uma posição de obedecer a Deus, de ter um compromisso de obedecer a Deus, ele deseja, então, aderir voluntariamente à vontade de Eva, que lhe deu o fruto, conforme Gênesis capítulo 3, versículo 6. E nós, quantas decisões erradas nós tomamos plenamente consciente das consequências. Nós vemos da violação de uma restrição, desde da violação de uma restrição alimentar, sabendo que aquela restrição, que comer certos alimentos, ele vai trazer malefícios para a saúde, para a vida da pessoa, ingerir drogas, mesmo as lícitas, vão trazer malefícios para o corpo do ser humano, e desde dessas decisões mais básicas até condutas mais graves, que muitas vezes o desejo fala muito mais alto do que a razão. Lembrar que a razão, ela vem no pensamento, e o pensamento vai gerar, então, a vontade, o desejo, e só que a gente tem que retroagir. Não deixar o sentimento tomar conta do pensamento, e sim agir, pensar com a razão, pensar nas consequências. E nós vemos que a sociedade está envolvida nesse processo de busca do prazer. O hedonismo, a cultura hedonista que existe hoje, o prazer imediato, ela traz vários malefícios à sociedade, como vícios, compulsões. Isso arrastam multidões que, mesmo que conheçam os efeitos nocivos, mesmo assim praticam. Nós, pela palavra de Deus, nós vemos que somente Jesus Cristo pode libertar o ser humano dessas prisões espirituais, conforme João capítulo 8, versículo 36, que vai dizer: se Jesus libertar, verdadeiramente sereis livres. Então nós estudamos nesse tópico que a vontade é a capacidade de desejar e de agir, sendo essa capacidade de desejar e de agir influenciada por pensamentos, por emoções e sentimentos, e também decisões que são tomadas espiritualmente. Muito bem, meus irmãos, programa Palavras da Verdade, estudando nesse primeiro tópico vontade, motivação e ação. Vamos já ir definindo aqui sobre esse termo vontade, o que significa, que é esse aspecto aí da força interior que Deus fez o homem constituído dela, né? E a gente sabe que quando Adão e Eva foram criados, esse aspecto do ser humano, da alma do ser humano, ela era perfeita, né? Até então, antes da queda, ela estava alinhada com tudo aquilo que Deus havia determinado para eles. Mas após a queda, então, a gente vê que eles caíram no pecado, não perderam a vontade, mas a vontade passou, então, a ser algo distorcido, e é algo que faz parte da existência do ser humano. Existem dois termos gregos que falam a respeito da vontade. O primeiro é boulomai, que é a vontade que nasce da reflexão mais racional, e também o telo, que é a vontade mais emocional ligada ao desejo e ao impulso. E aí a gente percebe que o aspecto da nossa vontade, depois da nossa regeneração, ela é algo que passa a estar realinhada à palavra de Deus, à vontade de Deus. E aí o apóstolo Paulo vai falar lá em Filipenses que Deus opera em vocês, tanto o querer como o efetuar, ou seja, Deus desperta a vontade correta e ao mesmo tempo capacita o homem para executá-la. Isso, obviamente, não vai anular o livre-arbítrio do ser humano, pelo contrário, mostra a completa restauração que a regeneração realiza no ser humano. É como se o Espírito Santo fosse uma bússola e este passasse, então, a reorientar e trazer o homem para o caminho correto. Então, é uma realidade da existência humana o aspecto da vontade, e esta pode ser, então, algo que nasce de uma reflexão ou de algo racional, ou está ligada unicamente a impulsos, a desejos, ou apenas a questões emocional. E uma coisa que nós precisamos observar, que a vontade tem essa capacidade de ligar o desejo à ação. Sem vontade, nada acontece. Agora, quando existe a vontade, então o homem se move para o desejo e para a ação. E agora, a conversão, ela traz para nós
essa mudança de vontade. Move o nosso interior, as nossas vontades, não para serem pautadas nas questões unicamente emocionais, mas pautada naquilo que a palavra do Senhor nos motiva a nós termos essa vontade. Então, quando nós vemos aqui no tópico primeiro comentado pelo irmão Jair, que a vontade ela é um dom, de fato, de Deus, mas que com a queda do ser humano foi corrompida pelo pecado. Mas a graça de Deus manifesta aos homens, ela ilumina a vontade e torna a trazer ao homem a capacidade de tomar a decisão correta. E aí nós vemos que esse atributo, essa característica de Deus, colocada na alma do homem, que é a vontade, ela é o motor que gera no homem a força, que capacita o homem a ter o desejo e a ação, e estes precisam ser moldados a partir do princípio da palavra de Deus. Afinal de contas, aquilo que a vontade planejar, executar, vai refletir em todos os aspectos do ser humano, pois o homem é integrado, é um corpo, alma e espírito. Vamos já ir tópico 2, desejos da escravidão à redenção. Tópico 2, então, irmão Jair, desejos da escravidão à redenção. Nós veremos aqui que os desejos, eles têm esse poder de escravizar o ser humano, mas também, pela palavra de Deus, nós podemos ver que o homem pode sim ser livre da escravidão desses desejos. O que nós podemos comentar nesse tópico, irmão Jair? Nós vemos a relação, então, entre pensamento, desejo e ação. E nós vamos pautar o desejo desde a escravidão, pegando a palavra de Deus, até a redenção. Então, nós vamos ver a experiência do deserto que a Bíblia nos mostra como exemplo, o povo de Israel. Ele, lá no deserto, na peregrinação, na saída do Egito, retornando para a terra prometida, o povo de Israel, então, ele demonstra ali pela palavra de Deus que ele se tornou escravo dos seus desejos durante essa peregrinação pelo deserto. Eles se deixaram levar pela cobiça. E no deserto, conforme Salmo 106, versículo 14 e 15, eles tentaram a Deus na solidão e Deus satisfez-lhe o desejo, mas fez definhar a alma. A consequência de o homem ser levado pelos seus próprios desejos. E que nós vemos nesse exemplo do povo de Israel lá no deserto, nessa peregrinação. Eles foram retirados da escravidão lá do Egito, eles foram tirados por mão forte de Deus. Deus abre o Mar Vermelho, o povo passa em terra seca ali, Deus aniquila, destrói o exército de Faraó e também não somente Faraó, mas todo o exército do Egito ali destruído naquele mar. Assim que o povo passa, o mar se fecha. E durante a peregrinação, Deus estava ali mantendo o povo, dando água para beber, dando o alimento do céu para ele, um maná celestial para aquele povo, preservando de enfermidades, colocando ali a mão de Deus, protegendo uma coluna de fogo durante a noite para manter o povo aquecido, uma nuvem que dirigia o povo durante o dia, a boa mão do Senhor sobre aquele povo durante o deserto, durante essa peregrinação do deserto. Saíram da escravidão e eles estavam se dirigindo à terra prometida. E o que o povo fazia? O que o povo fez, conforme está descrito na palavra de Deus? Eles se lembravam do cheiro, do gosto, da comida, daquilo que eles comiam, daquilo que eles bebiam enquanto eles estavam lá na escravidão. Eles lembravam-se daquilo e se deixavam dominar por esses desejos, conforme a palavra de Deus descreve, em Números capítulo 11, versículos 5 e 6. Eles pensavam, o povo de Israel pensava, sentia e desejava o que era servido a eles na casa da escravidão, de onde eles haviam sido libertos pela mão forte de Deus. E o culto aos desejos ali naquele deserto trouxe para eles consequências que foram perecimento, foram morte. O que aconteceu com o povo? O povo murmurou durante a peregrinação no deserto, e aquela geração que murmurou, ela não entrou na terra prometida. E o povo ficou ali peregrinando no deserto por 40 anos, conforme a palavra de Deus nos adverte. E Paulo, escrevendo aos Coríntios, no Novo Testamento, vai dizer que tudo o que foi escrito lá no Antigo Testamento foi escrito para aviso nosso, para que nós entendamos, como exemplo, nós não nos deixemos levar por nossos próprios desejos, que nós sejamos guiados, então, pela potente mão do Senhor.
E na era cristã, na qual nós estamos vivendo hoje, o drama desses desejos, eles continuam, mas existe uma diferença fundamental. Cristo, ele venceu o pecado e nos dá poder também para vencer o pecado. Nós vemos em Romanos, Paulo escrevendo a Epístola aos Romanos, no capítulo 6, versículo 11 e 12, vai dizer assim: assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. No versículo 12, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Então, é-nos dado poder para que nós, nessa caminhada, através de Jesus Cristo, Cristo venceu o pecado e nos dá poder para também vencer o pecado. Contudo, enquanto nós estivermos nesse corpo mortal, nós vamos enfrentar um conflito constante. O conflito entre a natureza pecaminosa, a nossa carne e o nosso lado espiritual. Por isso, todo crente, todo cristão, ele precisa diariamente tomar uma decisão entre satisfazer a vontade carnal e a vontade do Espírito Santo. Paulo escrevendo aos Gálatas no capítulo 5, versículo 17, ele explica isso. Ele coloca dizendo assim: porque a carne cobiça contra o Espírito e o Espírito Santo, né? Ele está falando do Espírito Santo, e o Espírito contra a carne. E este opõe-se um ao outro para que não façais o que quereis. A carne aqui citada em Gálatas capítulo 5 é a natureza pecaminosa que todos nós temos no nosso interior, que tem os seus próprios desejos, que são contrários ao Espírito Santo e contrários à palavra de Deus. Então, no nosso interior, porque o Espírito Santo habita em nós, aqueles que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, o Espírito Santo passa a habitar, fazer morada, e existe ali no nosso interior uma luta travada. E cabe ao ser humano tomar a decisão de satisfazer os desejos da carne ou atender à voz do Espírito Santo e viver segundo a direção do Espírito Santo. E com isso nós estamos então caminhando da escravidão do povo no deserto e entramos na era cristã, e nós vamos ver agora que o homem, ele precisa tomar uma decisão. O homem redimido, o homem que foi salvo pelo Senhor Jesus Cristo, em que a obra da salvação de Jesus realizou, ela não vai nos libertar do poder do pecado, como Paulo escreve aos Romanos, capítulo 6, lido anteriormente, e diante tanto do desejo da carne, quanto à vontade do Espírito Santo, o homem que é redimido, ou seja, comprado pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, inclinando-se, ele deve se inclinar para as coisas do Espírito. E isso vai ser resultado da nova natureza. A natureza espiritual que o homem adquire ao momento que ele nasce de novo e que ele aceita o Senhor Jesus Cristo, ele não é mais nascido somente da carne, mas ele é nascido do Espírito, e significa que não podemos voltar a nos conformar com os desejos do velho homem, daquele homem que não conhecia Jesus. Se conformar é você voltar àquela roupa anterior, a roupa do pecado, a produzir frutos que eram do tempo em que não conhecia Jesus Cristo. A palavra deixa bem claro: se roubava, não rouba mais; se adulterava, não adultera mais; se cometia erro, não comete mais esses erros, porque é uma nova criatura em Cristo Jesus e tudo se fez novo a partir desse novo nascimento. E pelo Espírito, nós temos que nos dedicar no processo de mortificação de nossa velha natureza, da mortificação dos desejos carnais, dos desejos pecaminosos. E esses desejos carnais, esses desejos pecaminosos, eles não deixam de existir. Eles não deixam de existir a partir do momento em que nós aceitamos a Cristo, em que nós somos redimidos pelo Senhor Jesus Cristo, mas em Cristo nós vamos triunfar sobre esses desejos, vivendo, andando e frutificando no Espírito Santo. Então, os desejos, eles podem escravizar o ser humano. Concluindo esse tópico, os desejos podem escravizar o ser humano, mas em Cristo há poder para vencer esses desejos e viver plenamente segundo a vontade do Espírito Santo. Muito bem, meus irmãos, programa Palavras da Verdade, no tópico 2, falando sobre desejos da escravidão à redenção.
três pontos aqui, falando sobre uma perspectiva, uma análise sobre o povo de Israel. E aí nós vemos que no deserto Israel ele se tornou escravo de seus desejos quando eles rejeitaram o maná e quando eles, de forma a rejeitar o maná, ansiavam pelas comidas que tinham no Egito. E aí a gente vê que essa cobiça levou eles a uma tristeza espiritual profunda, perderam a sensibilidade e a consequência daquilo foi o juízo de Deus sobre eles. E a gente vê que, olhando essa história do povo de Israel, nós vemos ali uma das revelações muito séria e profunda, pois mostra um padrão universal no ser humano, que é quando o ser humano insiste, muitas vezes, em impor o seu desejo contra a vontade de Deus. E era isso que o povo de Israel estava fazendo no deserto. Uma coisa a gente percebe que Deus não pode permitir que isso aconteça, e aí, em consequência disso, há sérias consequências que vêm sobre o ser humano, assim como veio sobre o povo de Israel no deserto. Quando nós, já salvos em Cristo Jesus, né, nós também vivemos conflitos em nossa vida. A diferença é que agora nós temos Cristo em nós, e este Cristo que habita em nós, que venceu, ele venceu o pecado para nos dar poder para que nós também possamos vencer. E aí nós vemos o apóstolo Paulo tratando dessa batalha que passa a existir na vida do ser humano, lá em Gálatas, capítulo 5, e aí ele fala sobre a luta entre a carne e o espírito, e esta é uma coisa muito real e é constante, não existe férias, não existe intervalo, não existe trégua nesta luta, pois afinal de contas ela é constante, pois o inimigo, que é a velha natureza, ela está no ser humano, dentro de cada um de nós. E aí, baseado no desejo de ceder ou não à carne, ou ser guiado pelo Espírito, cabe ao crente escolher diariamente qual a vontade que ele vai seguir, se é as vontades da carne ou a vontade do Espírito. Então, vemos aí uma decisão que o crente redimido, que nasceu de novo, precisa tomar. E essa é uma escolha que ele faz pela graça de Deus. O homem natural não pode por si decidir rejeitar a vontade carnal, a vontade humana, da velha natureza, da natureza caída, por suas próprias forças. Somente pela graça de Deus, pelo Espírito Santo que habita em nós. Pois, afinal de contas, o homem caído, a sua vontade é renunciar, rejeitar a Deus constantemente. Agora, com relação ao crente, ele tem duas naturezas dentro dele. A natureza espiritual e a natureza a velha natureza, a natureza carnal. E aí se sabe que o novo nascimento não elimina essa natureza velha, essa natureza carnal, portanto, o ser humano, o crente, precisa vencer esta velha natureza pelo Espírito Santo, que habita nele. Então, a gente pode ver então que o ser humano sem Deus, ele é escravo dos seus desejos. O ser humano sem Deus, ele é escravo daquilo que ele deseja, pois os seus desejos, baseados na sua velha vontade, na vontade distorcida, geram esses desejos errados. Agora, o crente, ele é livre para dizer não aos desejos que são contrários ao padrão de Deus, à vontade de Deus, e tem essa liberdade para também escolher, obedecer e fazer aquilo que agrada ao Senhor. A pergunta que devemos nos fazer é: como é que está o desejo do nosso coração? Se eles estão atrelados com a vontade de Deus, se isto agrada a Deus ou não. Irmão Jair, tópico 3º, vamos falar sobre o ensino sobre os desejos, baseado na carta do apóstolo Tiago. Lembrando aos nossos amigos ouvintes que uma alegria tê-los conosco e que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Obrigado por estar conosco até aqui. Se ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, compartilhe, vai ser uma bênção. O ensino sobre os desejos é no livro de Tiago. O apóstolo Tiago, ele fala a respeito de que nós sofremos tentações e muitas vezes as tentações que sofremos vêm dos nossos próprios desejos. O que nós podemos falar, irmão Jair, nesse tópico, falando sobre esse ensino do apóstolo Tiago?
Tiago, no capítulo 1, versículo 14 e 15, do qual nós vamos nos basear nesse tópico, diz assim: mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência, depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado gera a morte. Então, em primeiro lugar, nós vamos ver aqui que Tiago trata da palavra concupiscência, que é o desejo desenfreado. E cada pessoa, ela é tentada quando ela é atraída por pensamentos, pela sua vontade, e nessa atração ela é enganada exatamente por esse desejo desenfreado que tem ainda da natureza pecaminosa. Então, aquele que se converte a Jesus Cristo, ele tem essa natureza pecaminosa mortificada, mas se ele não cuidar, não vigiar, não orar em relação àquilo, essa concupiscência ela vai dar vazão e ela poderá trazer a tentação. Então, aquela pessoa que, por exemplo, que tinha um vício de roubar, ela vai ser puxada para situações em que ela pode ter oportunidades e ela vai ter que trabalhar com isso, de não roubar. A pessoa que foi viciada no passado em bebida alcoólica, por exemplo, ela vai ter que vigiar em relação a isso, porque vai atrair ela, e assim todos nós somos tentados em alguma coisa, em algum momento em alguma coisa que nós fomos fracos e somos fracos em nossa vida antes de Jesus Cristo, e nós precisamos atentar e vigiar em relação a isso. Mas é importante falar que ser tentado não é pecado. O pecado é dar vazão a essa tentação, a deixar que esse pensamento, que inicia todo pensamento, todo pecado ele vai iniciar por um pensamento, a pessoa vai dar vazão a esse pensamento e vai então dar sequência, e dando sequência, partindo para a ação, aí sim o pecado é consumado. Nós vemos que essa faculdade que nós estamos falando aqui da vontade, a faculdade da vontade, ela é retratada aqui no texto de Tiago como o ser humano conversando com ele mesmo, fazendo análise da consciência, a consciência falando com ele mesmo, isso é certo e isso é errado, né? Se fizer assim, vai ter essa consequência, se fizer assado, vai ter outra consequência, ou seja, se você der vazão a esse desejo, essa tentação, você vai ter o pecado que terá consequência, e se você refrear, você vai estar dando vazão ao Espírito Santo que agindo na tua vida e não vai ter a consequência do pecado, e sim, vai ter paz com Deus e a alegria do Espírito Santo na tua vida. Então, nessa interação interior, nessa comunicação interna, é que vai ocorrer a capacidade de atrair por aquele desejo, atrair por aquela vontade, e que ela vai tomar, então, poderá se atrair e também a enganar. Assim, o mau desejo, ele é capaz de afetar a própria razão, o próprio pensamento. Então, a pessoa fica cega, entre aspas, né? Esquece tudo que sabe e passa a agir em função do desejo, desse mau desejo, inclusive levando a pessoa a acreditar que o pecado não vai produzir consequências ruins, mas consequências boas, ou seja, o engano vem através dessa comunicação interna, e a pessoa, nesse processo, a mente dela, ela está entorpecida, ou a gente fala também, na consciência, ela está cauterizada, ela tá errada, ela está contaminada, e vai produzir, então, um desejo e um desejo até aguçado. Como abordar o processo? Na lição, esse processo interior, né, que cada ser humano vai estar sendo tentado, e como lutar e como vencer esse processo. Na lição 7, nós estudamos a importância de interromper maus pensamentos para evitar a prática de pecados. Paulo vai estar dizendo ali em Filipenses, capítulo de número 4, versículo 8, Paulo está falando exatamente nos pensamentos que nós devemos seguir para evitar essa prática, interromper a prática de maus pensamentos e evitar a prática do pecado. E nesse texto de Tiago, nós observamos que é preciso também abortar os maus pensamentos. O que é abortar? Cortar fora, tirar fora, excluir os maus desejos da nossa alma. Aliás, eles são ainda muito mais perigosos, pois podem influenciar, os maus desejos, eles podem influenciar as nossas decisões. E quando esse mau desejo, ele encontra o seu objeto ou seu alvo de desejo, ele vai se tornar intenso, e se ele não for rejeitado, ele não descansa até convencer, derrubando todas as barreiras da consciência, como Tiago está dizendo aqui no versículo de número 15, dizendo: depois, havendo a concupiscência concebido,
dá à luz o pecado sendo consumado gera a morte. Então, um pensamento que ele não vai... Uma queda do ser humano, ela não ocorre de uma hora para outra, a apostasia, o afastamento de Deus, é um processo que precisa ser interrompido, precisa ser alimentado por coisas substitutivas, como a palavra de Deus, o Espírito Santo na vida da pessoa, porque esse afastamento de Deus é como uma gestação, não comparando ali um período de 9 meses, uma gestação no ser humano, ou uma gestação de qualquer outra forma que Deus estabeleceu sobre a sua criação. Mas essa gestação ela pode durar 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, e se a pessoa não interromper, uma hora ela pode se tornar e vir a conceber, esse desejo de vir a conceber. Ou seja, o que aconteceu com Eva lá no jardim? Com seus olhos, ela viu o fruto. E no seu coração, ela desejou. Então, veja o processo. Iniciou, com um sentido humano, ela fluiu um pensamento. Esse pensamento veio através de uma influência negativa na vida dela. Ela mudou o pensamento e aí ela desejou aquele fruto. Ela viu que ele era bonito, que ele poderia ser saboroso, e ela parte para a ação. Ela toma esse fruto e ela come desse fruto, ou seja, ela age, ela vai agir. Dessa forma, o pecado, então, ele foi gerado e ele foi concebido. E no momento que ele é concebido, ele nasce, o pecado nasce e ele vai trazer consequências. Então, quando o desejo, ele encontra o objeto ou o alvo dele, do desejo, ele vai se tornar intenso e ele precisa ser rejeitado, e esse desejo ele não descansa até convencer. E de que forma nós vamos interromper esse processo? Da mesma forma que ocorre com os maus pensamentos. Vindo o mau pensamento, a gente tem que espantar esse mau pensamento. E vindo o mau desejo, a gente tem que interromper esse mau desejo, lembrar-se de obedecer a Deus, lembrar-se do Espírito Santo, deixar o Espírito Santo agir, nós tomarmos uma decisão, um posicionamento em relação a essa situação. O posicionamento é não pecar, não cumprir o desejo da carne, mas cumprir a vontade de Deus, que a vontade de Deus é que não venha dar vazão aos maus desejos no coração. E, por fim, a nossa oração é conforme Mateus capítulo 6, versículo 13, que Jesus diz que o Senhor nos livre de toda a tentação. E nós não esquecemos, contudo, de fazer a nossa parte. Qual é a nossa parte? Nós pedimos que Deus venha nos livrar de todo mal, nos livrar de toda a tentação, mas também Jesus diz para nós vivermos em constante vigilância e em constante oração. Nesse tópico, então, nós vimos que o irmão do Senhor, Tiago, que está escrevendo a epístola dele, ele revela como os maus desejos geram o pecado e alerta sobre a necessidade de uma vigilância e de uma vida dominada pelo Espírito Santo. Você está no programa Palavras da Verdade, estudando o tópico 3º sobre o ensino sobre os desejos na carta de Tiago. Então, o Tiago aqui apresenta para nós um dos diagnósticos muito profundos acerca do funcionamento interno da tentação na vida do ser humano. E ele vai mostrar algo que é muito, muito sério e muito profundo, porque ele diz que o pecado ele não começa fora de nós, mas ele nasce de dentro, ou seja, nasce dos desejos pecaminosos que já habitam no coração do ser humano. A tentação ela só vai ter força porque ela encontra dentro de nós algo que responde ao chamado dele. Aqui o irmão Jair mencionou aspectos de pessoas que tiveram algum problema, de algum vício, bebida. A tentação para ele será mais forte do que aquele que nunca teve qualquer tipo de relacionamento com esse vício e nenhum tipo de contato, inclusive sempre rejeitou, tanto antes mesmo de ser crente. Agora, aqueles que têm algo já dentro do coração, algum tipo de desejo, então a tentação ela vai ser forte e vai ter força, e por causa daquilo que já está dentro do coração humano de cada um de nós. E o interessante é que o apóstolo Paulo ele fala que cada um é tentado pela sua própria cobiça. Ou seja, o escritor Tiago, ele não coloca nenhum de nós como vítimas. Ou seja, ele fala de que há uma inclinação interna e esta inclinação, ela força
para o erro. E aí a gente percebe que, havendo isso dentro do ser humano, a maior batalha do crente, ela não vai ser contra o diabo, mas vai ser contra si mesmo. O apóstolo diz, Tiago, ele usa um termo grego que é deleazo, que significa fisgar com isca, ou seja, o desejo sempre vai oferecer um caminho mais fácil, mais rápido, mais agradável. E isso é o que o pecado promete, né? O pecado promete prazer sem consequências, mas acaba pagando com consequências sem prazer. E a forma dele arrastar, de fisgar e arrastar essa tentação, ela é tão forte que ela puxa, que ela arrasta, que ela empurra. Ou seja, não chega negociando com a consciência, mas acaba adormecendo qualquer tipo de alerta. E aí você vê o perigo que é. Quando a tentação chega, o desejo chega, ele vai ignorar a consciência, e aí o irmão Jair mencionou aspectos da consciência cauterizada, muitas vezes, né? Consciência adormecida, e quando esses alertas eles são silenciados dentro de nós, acabam sendo também gerados dentro de nós justificativas, e aí é o ponto que muitos caem, porque muitos acabam justificando os seus atos, justificando o pecado, e por consequência disso, aquilo que começou tão pequenininho começa a crescer, apresentado aqui na figura de uma gestação. E aí, essa figura apresentada aqui, comentada pelo irmão Jair, sobre a gestação, mostra que o pecado ele não nasce de repente, mas ele é o resultado de um processo que é silencioso e que precisa ser abortado antes de se desenvolver. E aí o apóstolo Tiago, escritor da epístola, ele nos chama para uma responsabilidade. Tiago não coloca a culpa no diabo, não coloca a culpa no mundo, não coloca a culpa em terceiros, mas ele oferece aqui um olhar para cada um de nós que devemos focar na vontade humana. Aqui é que está, onde a vontade humana, que ela pode ser enganada quando não houver vigilância. Voltando ao livro de Gênesis, né? Não houve vigilância, a vontade ali foi enganada, foi seduzida, e por isso, tendo em vista desse aspecto, dessa ideia de que o pecado é uma gestação, ou que ele tem um processo evolutivo dentro de cada um do ser humano, uma das soluções é cortar esse processo, ainda no desejo, porque se deixar ele crescer, se torna algo que fica difícil, já fica impedido de não se consumar num pecado. O irmão Jair falou sobre que a tentação ela não é um pecado, exceto quando esta tentação resulta em práticas pecaminosas. Então concluímos que toda vontade pecaminosa ela deve ser rejeitada enquanto ainda está em nosso coração. Vamos já ir encerrando então o tema de hoje, um tema importante que necessita da atenção de todos nós, pois afinal de contas a vontade humana, uma característica maravilhosa que Deus deixou para o ser humano, mas que devido ao pecado foi corrompida, como tudo que Deus criou no ser humano lá no princípio, que era tão perfeito, se degenerou, se entrou em corrupção, enfim. A vontade também, tudo que o ser humano tinha para servir a Deus e fazer a vontade de Deus foi danificado pelo pecado. E agora nós temos a necessidade de, mesmo regenerados, lutar para que a nossa vontade não seja algo que vá contra o nosso serviço a Deus, mas que nós possamos poder agradar a Deus. Então, temos esse desafio de cuidar da nossa vontade para poder servir a Deus com uma consciência tranquila. O que nós podemos, irmão Jair, concluir do assunto de hoje, um tema que é importante, que todos nós devemos refletir muito profundamente sobre isso, irmão Jair. Concluindo, então, essa lição muito importante sobre a vontade humana e expressando que a vontade humana ela é uma faculdade essencial para a nossa existência. E apesar de toda a nossa tendência pecaminosa, apesar da nossa natureza pecaminosa, existir ainda, nós não podemos encarar os desejos apenas de uma forma negativa. Quando a nossa vontade ela é guiada por Deus, ela é uma grande bênção. Nós aprendemos aqui em Tiago, no capítulo que nós estamos estudando aqui na lição, no capítulo de número 4,
que Tiago diz assim, agora nós dizemos, hoje ou amanhã iremos a tal cidade e lá passaremos um ano, contrataremos e ganharemos. Então, Tiago está nos mostrando que nós, prosseguindo o texto, ele diz assim, não sabeis o que acontecerá amanhã. A vossa vida é como um vapor que aparece por um pouco e depois desvanece. E no lugar disso, nós devemos dizer, se Deus quiser, se vivemos, faremos isso ou aquilo. O que Tiago está dizendo aqui? Que nós temos que viver a nossa vida cumprindo a vontade de Deus. Que os nossos planos sejam colocados na presença de Deus e que seja feita a vontade de Deus. Os planos nossos, muitas vezes, não são os planos de Deus. Nós vamos ver esse exemplo dado por Jesus Cristo. Após a ceia, antes de ser preso, momentos que antecedem a sua prisão no jardim do Getsemane, ele expressa ao Pai, Pai, passa de mim este cálice, mas, todavia, seja feita a tua vontade e não a minha. Então, Jesus, ele coloca a vontade de Deus como em prioridade, ali no momento que antecedem a sua prisão. E também Jesus ensinando, em João, no capítulo de número 6, versículo de número 40, ele vai expressar a vontade daquele que enviou, que é do Pai. Ele diz assim, portanto, a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna. Então, a vontade de Deus foi que Jesus morresse na cruz, ressuscitasse ao terceiro dia, para que cada um de nós tivéssemos a oportunidade de escolher Jesus de crer em Jesus Cristo, como a palavra está dizendo aqui, para nós crermos. Todo aquele que crê no Filho, ele está fazendo a vontade do Pai e vai ter a vida eterna. Então, para isso, foi que Jesus morreu na cruz, para fazer a vontade do Pai, para que nós tivéssemos a salvação. E toda a nossa vontade, ela deve ser, segundo a palavra de Deus, submetida ao Espírito Santo. Então, que Deus venha abençoar a tua vida, e quando a nossa vontade ela é guiada por Deus, ela é uma grande bênção. Muito bem, meus irmãos, o programa Palavras da Verdade chegando ao final. Hoje refletimos aqui acerca da vontade e o nosso foco foi, de fato, um olhar sobre o aspecto negativo, mas nós não podemos deixar de pensar que a vontade de Deus, a vontade que Deus colocou no ser humano, esse aspecto ele é importantíssimo para a nossa vida. Ele está atrelado a decisões boas e ruins, mas ele faz parte, então, do nosso sentido geral da nossa vida. Então precisamos alinhar a vontade do nosso interior, do nosso coração, da nossa alma, com a vontade de Deus, com aquilo que agrada a Deus, e certamente, como disse o irmão Jair, isso será uma bênção. Queridos irmãos, final do programa chegando. Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, graça, paz e prosperidade da parte de Deus. Nos vemos no próximo programa. Até lá, na paz do Senhor.